Começa agora mais um Fora da Janela. Eu sou a Laiane e hoje a gente vai pensar um pouco sobre um assunto que faz parte da vida de todo mundo, o amadurecimento. E o que significa isso? Quando é que isso acontece? Amadurecer é um processo que muita gente acredita que está ligado à idade. Quanto mais velho você fica, quanto mais idade você tem, mais maduro você se torna. Isso não é necessariamente verdade. Acho que todo mundo conhece pelo menos algum exemplo de alguém que já tem uma idade considerável e não age de acordo. Ou, da mesma forma, conhece alguém que tem pouca idade, mas já tem bastante maturidade. E por conta disso, eu acredito, e eu acho que você provavelmente concorda comigo, que amadurecer vai muito além do envelhecer. Está mais ligado às experiências que a gente vai vivendo, os aprendizados que a gente vai adquirindo. Porque a vida, é um emaranhado de questões, de problema, de coisa que precisa ser olhada, que precisa ser resolvida. E eu acho que amadurecer tem a ver com ir desembolando esses nós, desemaranhando essas questões. A vida vai começando a fazer um pouco de sentido, A gente começa a valorizar coisas que antes a gente não valorizava, a gente começa a julgar menos as escolhas dos outros, começa a entender as trajetórias das outras pessoas, porque a gente entende que está todo mundo ali passando pelo mesmo processo. Mas além de viver essas experiências, eu acredito que amadurecer tem relação com a forma que a gente lida com as questões que se apresentam para nós. O que a gente aprende e como a gente age depois desse aprendizado. A gente amadurece na prática, nos desafios, nos conflitos, no dia a dia. A gente não amadurece ouvindo conselho, a gente não amadurece vendo as outras pessoas contarem as suas histórias. A gente pode até aprender com a outra pessoa, mas a gente amadurece quando a gente está ali, no dia a dia. A grande questão é que as pessoas que vivenciaram essas experiências para aprender, para amadurecer, mas que permanecem ali insistindo no erro, vivem repetindo padrões, nunca fecham aquele ciclo ali, Será que elas amadureceram de fato? Porque eu acho que amadurecer é mudar de fase, sabe? Se você permanece nos mesmos erros, com os mesmos objetivos, com os mesmos pensamentos, atraindo o mesmo tipo de situação, significa que você não mudou de fase. Se você nunca parou para pensar sobre a sua vida, sobre os caminhos que você está tomando, se você está indo para onde você deve ir, se você está cumprindo a sua missão na Terra, talvez seja a hora de parar para pensar se você não está há muito tempo preso na mesma fase. Parar para pensar sobre o que você é, sobre o que você se tornou, se você tem orgulho da sua trajetória ou não tem orgulho, Ou talvez precise repensar os caminhos que você tomou até agora, isso é sinal de maturidade, porque você está olhando para a sua vida, você não está indo no piloto automático, você não está deixando as coisas acontecerem, você está tomando controle daquilo que você é e daquilo que você faz. E junto com o amadurecimento, a gente começa a entender que algumas coisas não cabem mais na nossa vida. Algumas pessoas, alguns comportamentos, algumas atitudes. E se a gente não desapega do que fica para trás, do que não combina mais com a gente não anda para frente. Amadurecer é aceitar o final das coisas e o início de outras coisas. No episódio sobre ciclos, a gente pensou muito sobre essa questão, de que as coisas começam e as coisas terminam, A nossa vida, ela gira em fases, ela gira em ciclos. E quando a gente já viveu, algumas experiências que mostram pra gente que tudo aqui é transitório, que tudo começa e termina, que as coisas vão mudando, Se a gente já tem essa experiência, a gente já tem a capacidade de lidar melhor com essa situação. Uma pessoa madura, ela não é como uma criança pirracenta, uma criança que está fazendo birra porque não quer largar o osso, Porque não quer ser frustrada, porque não sabe ouvir não, Porque não sabe lidar com altos e baixos, não sabe lidar com os conflitos, Então tem um quê de desapego no amadurecimento.
Porque se a gente tem experiência no nosso histórico, né, no nosso currículo, se a gente já viveu diversas coisas, a gente entende que isso faz parte da vida. E amadurecer também é colher um pouco do que a gente plantou, né? É arcar com as consequências das coisas que a gente fez e das decisões que a gente tomou. Uma pessoa madura, ela não foge das responsabilidades. Ela vai lá, ela assume o BO e ela aguenta o que tiver que acontecer. Pessoas que ficam tentando fugir das consequências são pessoas que não conseguem olhar para dentro e entender que elas estão erradas, que elas erraram com alguém, que elas machucaram alguém e que está na hora de reverter essa situação. Elas não conseguem assumir que elas são gente, né? Elas querem passar uma imagem de que a culpa sempre é do outro, que a culpa não é dele, que o erro é sempre do outro e que o erro não está nele. Uma pessoa madura, ela sabe, ela olha para dentro e ela consegue enxergar quais são suas limitações, quais são os seus defeitos e onde foi que ela pisou na bola. E mais, ela consegue definir como ela vai fazer para consertar uma situação que ela mesma provocou. E aí, nesse raciocínio, a pessoa madura, ela para de ser vítima das circunstâncias. Ela entende que é ela que precisa tomar as rédeas da vida dela. Ela é a responsável, ela toma as decisões, ela escolhe o caminho. E tem um pouco de liberdade nesse processo de amadurecer. E eu acho que é por isso que tanta gente tem tanto medo disso e foge tanto da maturidade. Porque liberdade, ela pode ser muito assustadora. Não é todo mundo que dá conta de administrar essa liberdade. As pessoas ficam procurando ali pelo controle, né? Sempre alguém para te controlar. A religião que tem que dizer o que fazer, os seus pais têm que te dizer o que fazer, seu companheiro ou companheira que tem que dizer o que fazer. Você nunca quer decidir por conta própria, porque você sabe que a partir do momento que você assume a sua decisão, você toma a rédea ali do seu caminho, das suas escolhas, você vai ter que lidar com as consequências, você vai ser o responsável. E isso nem sempre é muito tranquilo, né? Não é tranquilo bater no peito e assumir, eu sou assim, eu assumo o que eu sou e eu assumo o que eu faço. Você já ouviu falar sobre síndrome do Peter Pan? São aquelas pessoas que têm dificuldade de se enxergarem e de se comportarem como adultas, né? São pessoas que não governam as suas próprias vidas. E como eu disse, essas pessoas sempre estão jogando a responsabilidade para os outros. A culpa é sempre do outro. O outro me faz sofrer. O outro errou comigo. E essa pessoa nunca se coloca como protagonista da própria vida. É sempre o outro. Então tem gente que se submete a situações péssimas porque tá esperando o outro tomar uma decisão, o outro te fazer feliz, o outro mudar, o outro tomar uma atitude. E essa pessoa não pensa que ela mesma pode levantar, tomar o controle e falar: não, a vida é minha, a responsabilidade é minha, eu vou mudar essa situação dentro daquilo que eu consigo fazer, dentro das circunstâncias que me cercam. Eu consigo agir de acordo com a minha realidade agora. E no final das contas, eu acho que protagonizar a nossa vida é também uma forma de amadurecer. É não jogar a responsabilidade para o outro. É não esperar que o outro faça, que o outro resolva, que o outro mude. E por fim, é entender também que mesmo depois de muita experiência, de muita maturidade, a gente não sabe de tudo, a gente não tem as respostas. A existência é um caminho, né? Existir, viver, não é um objetivo que está lá no final da estrada, né? É todo um processo que está acontecendo agora. E se a gente acha que sabe de alguma coisa nessa vida, que controla situações, que tem domínio das circunstâncias, quando a gente amadurece, a gente descobre que não, a gente não tem e a gente não sabe de nada. A vida é uma pegadinha. E amadurecer é saber que as coisas são transitórias, é saber que a gente tem que superar e ressignificar muita coisa, que todo mundo tem problema e a vida não é carinhosa na maioria das vezes. Mas apesar disso, é ser capaz de contar a nossa trajetória de erros e de acertos com orgulho, porque hoje a gente está muito à frente do que a gente estava ontem e poder ensinar as pessoas e aprender com as pessoas também.
perceber o outro e perceber a trajetória do outro, como aquilo ali me toca, como aquilo ali me ensina e me muda. Afinal de contas, eu acredito que se a vida tem algum sentido, é esse. Então, a provocação de hoje é para a gente refletir um pouco se a gente já amadureceu, ou se a gente está amadurecendo, ou se a gente precisa amadurecer. E se você gostou do episódio, deixa um comentário pra gente falando um pouco sobre como está sendo o seu processo de amadurecimento. Deixa um like, se inscreve no canal, segue a gente no Spotify, compartilha com seus amigos. Nós estamos disponíveis nas principais plataformas de podcast e até a próxima.